Obrigado. Glória a Deus. Amados, hoje, como nós estávamos dizendo, hoje é dia de Santa Ceia, né? E a Bíblia diz que Jesus quando ele instituiu a ceia, ele muito desejou tomar a ceia com os seus discípulos, com os seus que andavam com ele. Desejei muito comer esta Páscoa, né? Fala o texto lá no livro de João. E ele então vai até o cenáculo com os seus discípulos e ali ele toma a ceia com os seus discípulos. Por isso nós tomamos a ceia, queridos, e nós dizemos que aqueles que não são batizados, né, dentro da nossa visão, da forma como nós, batistas, cremos, né, não tomem a ceia, mas entendam qual o propósito e o porquê do batismo. E hoje, queridos, eu quero ministrar um tema, onde logo mais, depois da ceia, nós vamos estar ministrando, né, então a ceia para os irmãos que são já batizados, que estão em comunhão com o Senhor, amém? E o título da mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração hoje é uma forma de pergunta: já sou salvo? Você já é salvo? Como eu posso saber se eu sou salvo? O que me garante que eu sou salvo? Ou como eu sei que sou salvo, posso saber que sou salvo? Amados, primeira coisa que nós temos que entender é: eu preciso de salvação? Ou a salvação é algo que se adquire de modo automático, como muitos talvez pensam por aí, por meio de uma tradição, cresceram, né, sabendo que eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, logo então eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, eu não tenho vícios, eu não faço mal para ninguém, logo então eu estou salvo. Queridos, uma coisa que eu quero dizer para você hoje: isto não garante em hipótese nenhuma que você é salvo, porque isto, se assim o fosse, você seria salvo pelos teus méritos, sem qualquer necessidade da intervenção divina para a nossa salvação. Ou seja, se eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não tenho vícios, ou porque eu faço bem para os outros, logo eu não preciso da cruz de Jesus, eu não preciso do sacrifício de Jesus para ser salvo. Eu sou salvo por mim mesmo, pelas minhas obras, pelos meus feitos, e não é isso que a Bíblia diz. Então eu quero, querido irmão, que você preste bastante atenção hoje, preste atenção na palavra que eu creio que Deus vai ministrar ao teu coração. Quero já pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3 e versículo 9. Quem não tem a sua Bíblia pode acompanhar conosco aqui no telão. Amém? Diz assim a palavra de Deus, então, em Romanos 3, do versículo 9 ao 12. Diz assim: porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, queridos irmãos, a Bíblia diz e afirma que se nós cremos na palavra de Deus como sendo ela de fato a palavra de Deus, ela diz que todos estão debaixo do pecado. Aqui quando Paulo discorre no livro de Romanos, falando a respeito dos judeus e do grego, ele está dizendo que todos pecaram, tanto os povos, né, gregos, quanto os judeus, como qualquer pessoa. Todos nós, a Bíblia diz lá no versículo 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. E no versículo 12 diz: todos se extraviaram. Como que se extraviaram? A Bíblia diz que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ora, quem foi que foi perdido? A humanidade. Quando entrou o pecado no mundo, a humanidade entrou em pecado, tornando-se os primeiros seres humanos, Adão e Eva, pecadores. E esses pecadores, por sua vez, geraram outros seres pecadores, ou seja, geraram seres da mesma espécie, ou seja, da mesma natureza. E quando Adão e Eva tornam-se pecadores, eles geram filhos também pecadores.
Ah, mas é possível isso? Olha o que diz a Bíblia lá no livro de Salmo 51 e versículo 5. Acompanhe comigo para ficar mais rápido, irmãos. Para não precisar estar toda hora folhando a Bíblia aí. Tá? Salmo 51, versículo 5, quando Davi fala, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Em iniquidade fui formado. Ou seja, nós já nascemos com o pecado. Outros vão dizer que isso é um pecado original, e de fato é. O pecado que se originou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, desobedecendo a Deus, dando ouvidos à voz de Satanás, rebelando-se contra Deus, em desobediência a Deus, pecando contra o mandamento do Senhor, eles tornaram-se então desobedientes, tornaram-se então rebeldes, ou seja, pecadores. E eles foram expulsos do Jardim do Éden, diz a Bíblia, e eles então depois tiveram filhos e filhas. O engraçado é que a Bíblia diz que eles não tiveram filhos e filhas enquanto estavam em estado de santidade. Enquanto eles estavam em estado de perfeita harmonia com Deus, eles só começaram a ter filhos depois que pecaram, depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então eles geraram filhos e filhas, a Bíblia. Caim, Abel, depois Sete, e mais filhos e filhas, a Bíblia fala no livro de Gênesis. Ou seja, ele então, depois de terem pecado, tornaram-se pecadores, e por natureza como pecador, geraram-se seres como eles mesmos, ou seja, de uma mesma natureza do pecado. Então, de geração em geração, o pecado vem sobre a humanidade. Isso se chama o pecado original. Seres pecadores que geram seres pecadores. Não tem como um ser pecador gerar um ser santo. Por isso que Jesus não pôde nascer do varão, mas nasceu da mulher, e pelo Espírito Santo, para ser gerado dentro do ventre de Maria, um ser santo, um corpo santo, sem a mancha do pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem veio a salvação, que é por meio de Jesus Cristo. Então a salvação do homem, ela só está em Cristo Jesus, e nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Então entenda, queridos irmãos, mas eu sou uma pessoa boa. Perante aos olhos de Deus, ninguém é bom. Todos pecaram, todos se extraviaram, e destituídos estão da glória de Deus, como diz outro texto que nós vamos estar lendo. Romanos, capítulo 3, e versículo 22 ao 26, nós vamos estar lendo também. Romanos 3 e 22. Olha o que diz o texto. Romanos 3, 22 ao 26. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ora, ele é justificador daquele que não tem fé em Jesus Cristo? Não. Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo, e pela fé nele, e pela fé no seu sangue, como diz lá no versículo 25, diz assim, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Olha, por que a fé no seu sangue e não somente em Jesus Cristo? Você sabe por quê, querido irmão? Porque eu preciso crer que Jesus Cristo morreu para derramar o seu sangue, para que através do seu sangue, este sangue fizesse expiação pelos meus pecados. Ou seja, Jesus tomou o meu lugar de condenação, se colocou no meu lugar de morte, para que eu recebesse por meio dele vida. O sangue de Jesus Cristo nos redime dos nossos pecados. Ele faz propiciação pelos nossos pecados. O sangue dos bodes e dos cordeiros e carneiros do Antigo Testamento fazia uma alusão ao sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Fazia uma alusão ao sacrifício vicário de Cristo. O que significa, irmãos? Que aqueles elementos do Antigo Testamento, das leis cerimoniais de Israel,
onde as pessoas iam até o templo para sacrificar os seus cordeiros, os seus animais, para derramar o seu sangue, para aquele sangue pagar o preço do pecado do pecador. Ou seja, a pessoa tinha que levar um animal até o templo, entregar esse animal para o sacerdote, impor a mão sobre o animal, confessar seu pecado, e esse animal ele era morto, ele era imolado, para derramar o sangue sobre o altar, para que aquele sangue fizesse propiciação pelos pecados daquele que estava oferecendo um sacrifício. Porém a Bíblia diz que aquilo ali era um sombra das coisas que haveriam de vir, porque a realidade é Cristo. Jesus é a realidade. Aquilo tudo simbolizava e apontava para o sacrifício real de Jesus Cristo, para o sacrifício que Ele faria por nós, para que através do sangue de Jesus, quando Ele foi crucificado, esse sangue derramado fizesse para nós esta propiciação e esta expiação, porque entendemos o quê? Porque pelas Escrituras diz que nenhuma alma é salva por si mesmo, nenhum ser humano é salvo pelos seus méritos, mas mediante a fé no sangue, entendendo que esse sacrifício foi realizado em favor de mim, e é pelo sangue de Jesus que hoje eu sou salvo, porque Ele derramou o seu sangue justo, santo e imaculado, para que eu tivesse os meus pecados apagados. Você sabia disso, irmãos? Sendo Ele assim tão justificador, porque o sangue de Jesus é o que nos justifica perante Deus, que nós então agora somos salvos, não mediante os nossos méritos. Por que isso, queridos irmãos? Porque isso derruba o orgulho do ser humano. Porque o ser humano acha que ele pode ser bom e adquirir por si mesmo a sua salvação. Você sabia, queridos, que todas as religiões, exceto o cristianismo real, verdadeiro, todas as religiões têm a salvação pelos méritos do homem? Todas as religiões do mundo, você só consegue redimir ou salvar a sua alma ou salvar a si mesmo. Inclusive algumas dizem que você pode até se tornar Deus, né, um Deus, porque por meio das suas obras, por meio de você fazer boas obras, por você fazer caridade. Em algumas então inclusive diz que não há salvação fora da caridade. Ou você precisa fazer o bem, você precisa fazer isso, você não, né, tem que você se purificar de algumas coisas para você ser salvo, não. Quem nos purifica dos nossos pecados é o sangue do justo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos purifica dos nossos pecados. É este sangue que nos torna alvos como a neve, como o cântico que nós cantamos quando nós tomamos a ceia. É o sangue de Jesus Cristo que apaga e que limpa a mancha do pecado da nossa alma, querido irmão. Porque não é por meio das nossos méritos. Como eu disse, muitas religiões, todas elas pregam a salvação por meio das boas obras. Mas Jesus vem e diz assim, ó, as tuas obras é como o trapo da imundícia. Ou seja, não vale de nada. As tuas obras não valem de nada. Você não consegue por si mesmo adquirir ou conquistar a salvação, a não ser por meio de mim, disse Jesus. A não ser por Cristo, querido. Somente por meio de Jesus é que nós alcançamos salvação, mediante o sacrifício, crendo no sangue de Jesus derramado naquela cruz, aquele sangue que foi vertido do seu corpo, por amor de mim e por amor de você. Ele foi o nosso sacrifício substitutivo. Naquele lugar dele era para estar nós ali, mas ele se interpôs diante do Pai para derramar o seu sangue, porque ele viu que nós não tínhamos como salvarmos a nós mesmos. Mas o que ele fez? Eles não conseguem se salvar a si mesmos, mas eu salvarei. Até porque seria petulância nossa, arrogância da nossa parte, achar que nós conseguimos salvação pelos nossos méritos. Imagina, presta atenção aqui, irmãos, na palavra. Imagina uma coisa, você poder chegar diante de Jesus ou de Deus e dizer, Senhor, agora me dá a salvação aqui, porque eu fui uma pessoa boa lá na terra, agora pode me dar o que é meu. Quanta petulância, quanto orgulho, quanta arrogância. Isso não vai rolar diante do Senhor. Não é por sermos bons, para que ninguém se glorie, diz a palavra de Deus. É pela graça de Deus, e por isso nós vamos ler mais um texto, que está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Efésios capítulo 2, texto que os irmãos conhecem, como nós nos propomos este mês, né? Mês de novembro nós vamos trazer temas evangelísticos, tá?
importante para que as pessoas que têm nos visitado, os irmãos que ainda têm alguma dúvida, entendam o porquê que eu preciso de salvação. Não é porque você é uma pessoa talvez má, que faz e acontece o que é errado, mas mesmo sendo uma pessoa boa, eu tenho que entender e reconhecer que eu preciso de Jesus para me salvar, porque eu pelos meus méritos, eu pelas minhas forças, por mais uma pessoa boa que eu seja, eu não tenho como conquistar a salvação pela força do meu braço, querido, somente mediante a Jesus. Olha o que diz o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, o dom presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, não vem das obras que você realiza, pelas obras que você faz. Por quê? Para que ninguém se glorie, como eu disse, para que ninguém tenha o rompante de chegar depois diante de Deus e dizer: ô meu Senhor, me dá a salvação, porque agora eu sou merecedor, eu fiz por merecer. Não. Por mais que nós nos esforçamos, nós continuamos sendo pecadores, continuamos sendo falhos. Por mais que nós nos esforçamos para fazer o bem, o mal que opera em nós, ele está ali sempre diante de nós, o apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte, diz Paulo. Este corpo que me tem uma tendência a me levar a pecar. Todavia, pelo sangue de Jesus nós somos santificados. E agora andamos, no versículo 10, onde Jesus vem e diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, quando eu aceito Jesus, obviamente, nós entendemos que agora eu caminho no caminho de Jesus. Então agora realizo as boas obras porque eu sou salvo. Mas eu não faço boas obras para adquirir salvação, é diferente. Fazer as boas obras para adquirir salvação é uma coisa. Agora, uma vez salvo, eu ando em boas obras, porque agora eu sou feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Criado em Cristo Jesus para andar nos caminhos de Deus, para andar nos propósitos do Senhor, para cumprir o mandamento, o ensinamento, as instruções, os conselhos, as orientações do Senhor. Porque agora Ele me capacita. E por mais que nós temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso e engana a si mesmo, e o faz mentiroso. Ou seja, eu sei que eu não pego, querido irmão, irmã, se eu sei que eu não sou pecador, que eu não pego, nós estamos dizendo que o Senhor é mentiroso, porque Ele diz que nós somos pecadores. Por mais que nós não realizamos o pecado por meio de mãos, ou de atitudes, ou por meio de ações, quem nunca pensou mal aqui de alguém? Quem nunca mentiu? Quem nunca disse palavrão? Quem nunca pensou obscenidades? Não é verdade? Isso tudo é pecado. Ou seja, todos pecaram. Não há nenhum justo. E foram destituídos da glória de Deus, porque nosso pensamento passeia coisas pecaminosas. Há sentimentos, talvez não pensamentos, mas orgulho, a soberba, arrogância e outros sentimentos aí, irmãos. Quando nós pensamos em nós mesmos, o egoísmo, quando nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, a Bíblia diz o quê? Que se você sabe que tem que fazer o bem e não o faz, já cometeu um pecado, querido irmão. Quando nós nos omitimos, a Bíblia diz que nós já pecamos. Então dizer que ninguém peca, você está chamando o Senhor de mentiroso. E Ele não é mentiroso. Porque se nós sabemos que temos que fazer o bem e não o fazemos, nós estamos pecando. Então veja, irmãos, nós precisamos primeiramente reconhecer que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Você é um pecador. E não temos como alcançar salvação por meio dos nossos méritos, por meio dos nossos esforços, por meio das nossas obras. Não há como, querido. Não existe maneira. O único meio e a única forma é pela fé no sangue de Jesus Cristo e pela fé no Senhor Jesus, como diz a Bíblia lá no livro de Romanos 3 e versículo 25, que diz, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. A propiciação está pela fé no sangue de Jesus. E no versículo 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia, somos salvos e justificados
do pecado mediante a fé em Jesus Cristo e no seu sangue, naquele sacrifício que foi realizado na cruz por você. E se eu digo que eu sou salvo por minhas boas obras, eu pergunto para você, então por que Jesus precisou vir ao mundo? Será que não havia pessoas boas no mundo antes da vinda de Jesus? Pessoas piedosas, pessoas que faziam bem? Sempre teve pessoas boas, assim como sempre teve pessoas más. Sempre teve o tipo de pessoas. Mas se fôssemos salvos pelas nossas boas obras, por qual propósito Jesus precisaria ter vindo a este mundo? Me diz, por que Jesus precisava vir se nós não somos salvos mediante o sacrifício de Jesus, mas mediante a nossa obra, mediante, a força do nosso braço? Por quê? Não precisava Jesus ter vindo e ter sofrido e padecido tudo isso que ele sofreu e padeceu para nos salvar. Mas ele veio porque ele disse que nós não tínhamos como salvação de nós mesmos, somente mediante a Cristo. E ele veio para nos dar a sua palavra, o seu ensino sobre como um filho de Deus deve andar. Por isso que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para andarmos segundo os ensinamentos que Jesus veio neste mundo para nos ensinarmos a andarmos nele. Ele veio nos dar a instrução de como um salvo anda, de como alguém que era um pecador, se arrependeu do seu pecado e depositou a sua fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício vicário, agora esta pessoa que recebeu do seu Espírito é uma pessoa salva. Então, a partir deste momento, ele anda em boas obras, porque ele foi feitura de Cristo. Amém, amados? Todos precisam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer nele e em sua gloriosa obra realizada na salvação. Para a nossa salvação, todos precisam aceitar Jesus. Todo o mundo, todo aquele que almeja um dia a vida eterna. E uma coisa eu quero dizer para os irmãos amados: Jesus ele não veio para nos prometer uma vida boa e arregalada na terra, não, como muitos pregam por aí. Jesus não veio para... Quando Deus diz, Jesus diz que na sua palavra que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, ele não veio para dizer que ele veio para te dar um carro novo, melhor todo ano. Ele não veio para te dizer para que ele veio te dar uma melhor casa todo ano, não. Ele não veio para dizer que tu não vai ter enfermidades mais nesta vida, não. Jesus nunca disse isso, não, queridos. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O que isso significa? Ele mesmo diz, o que é vida com abundância? É uma vida que não termina, uma vida que não se acaba. Ainda que você esteja morto, viverá. Ainda que o teu corpo morra, mas a tua alma permanecerá para toda a eternidade no reino dos céus. Salva eternamente. Uma vida abundância, uma vida que não tem mais fim, que não termina. Não é esta distorção do evangelho que estão se pregando por aí hoje em dia, que Deus veio para te dar um carro novo todo ano, para você renovar a tua casa, para ter uma casa nova, maior, ou roupas da moda, ou isso ou aquilo deste mundo. Não. Ele veio para te dar vida e vida abundância. Assim como nós podemos entender que Jesus veio para nos dar a paz, não como o mundo a dá. Não é na visão do mundo, não é na perspectiva do mundo, querido, que Jesus veio nos dar paz, mas uma paz que excede o entendimento, uma paz que não temos como compreender, ainda que talvez a vida ela nos proporciona circunstâncias adversas, mas ainda eu consigo gozar da paz que excede o entendimento, que as pessoas não entendem. Aquele cara que vive uma vida talvez na tribulação, na perseguição, na luta por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é zombado, é caçoado pelas pessoas, mas aquilo não o atinge, porque ele sabe de quem ele é filho. Ele continua a sua vida falando do amor de Jesus, falando do amor de Deus, e ele gosta desta paz que as pessoas ao seu redor não entendem. E assim como Deus nos dá uma paz, não como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou, disse Jesus, assim também a vida abundante. A vida abundante não é como o mundo pensa que é, mas é como Deus disse que seria. É uma vida interminável, uma vida eterna, para todo sempre. E por isso, queridos irmãos, para alcançar esta vida eterna, somente mediante o sacrifício de Jesus e a nossa fé nele. Porque ela não vem de nós mesmos, ela é um dom de Deus, é um presente do Senhor. E um presente você não merece. Mas quando você ama alguém, você presenteia esse alguém. Você dá algo a alguém porque você ama, não porque você confere se ela merece ou não, mas porque você ama. E quando nós amamos alguém, nós presenteamos, e assim é Deus.
Eu não merecia nada. Você não merecia nada. Porque muitas vezes nós viemos ao culto achando que nós merecemos isso ou aquilo do Senhor. Não, nós não merecemos nada. Mas tudo que recebemos dele é mediante a sua graça. E a graça significa o quê? O favor imerecido de Deus por nós. Ou seja, nós não merecemos, mas Deus nos concede mediante o seu favor, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Ele dá um presente para nós, ele nos presenteia. Isso é o dom de Deus. Então não é porque nós somos melhores do que alguém, como diz o texto lá que nós lemos antes, que diz assim, no versículo 9 do capítulo 13 de Romanos: pois que somos nós mais excelentes? Ou seja, é porque nós somos melhores do que os outros? Aqui, claro, já falei o contexto antes, mas trazendo para nós hoje como uma aplicação. Será que eu sou salvo porque nós somos mais excelentes? Nós somos salvos porque nós somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma. Diz o texto lá no versículo 9, de maneira nenhuma. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos excelentes, não. Não é porque nós merecemos, não, querido. Mas é porque, pois dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos todos estão debaixo do pecado, mas é por causa da graça de Jesus. Amém, amados? Amém. Queridos, como nós conhecemos a Bíblia, ali no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, você vai colocar para nós ali, 1 Timóteo 2, 5, nós vamos ver que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Texto conhecidíssimo da igreja. Olha o que diz o texto: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É somente Jesus. Então essa história, essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus, amados, presta atenção nisso. Não levam, não. Isso é uma mentira de Satanás para te desviar do único e verdadeiro caminho que pode nos conduzir a Deus. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Aquele que veio a este mundo e ofereceu-se a si mesmo em sacrifício para a nossa salvação. Somente Ele. Não existe outra maneira de sermos mediados por alguém diante do Senhor. Não é pelos santos, não é por ninguém, não, quer dizer, é o único mediador, segundo o texto bíblico, é Jesus Cristo, o homem, Jesus. Ele é o caminho para a vida eterna, como diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode alcançar a salvação, ninguém pode ir a Deus, senão unicamente, exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Eu sei, querido irmão, que é uma palavra bem básica e bem simples, e que todos nós já deveríamos saber disso, mas eu reforço essa palavra hoje à noite para você, para aqueles que talvez estão em dúvida, para aqueles que ainda não sabiam disso. Só existe um caminho. Ele não é um dos caminhos, nenhuma das verdades e nenhuma das vidas, mas ele é o caminho, singular, a verdade e a vida. Ninguém tem como chegar ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. João 17:3. Olha o que Jesus diz em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Qual é a vida eterna, irmãos? A vida abundante que Deus oferece para nós. Qual é essa vida? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem te enviastes. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Você quer alcançar a vida eterna? Conheça a Deus, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem foi enviado a este mundo pelo próprio Pai, para morrer no meu lugar e no teu lugar, para que por meio do seu sangue, esse sangue fizesse por nós expiação da nossa culpa, das nossas transgressões, dos nossos pecados, amados. E no próprio livro de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, também diz ali, e daí eu vou para outro texto, diz assim: Atos 4, 11, 12. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina.
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome que está se referindo aqui é Jesus Cristo. Você pode ler 1 ou 2 versículos acima, que você vai ver que esse texto está falando de Jesus Cristo, queridos. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. A única maneira e a única forma para alcançarmos a salvação é por meio de Cristo. Por que eu estou mostrando isso, irmãos, e dando vários versículos a respeito do tema? Porque, queridos irmãos, há muito engano no mundo. Há muitos... Não é a Igreja Batista que salva, não. Eu deixo isso claro para você. Não é a Igreja Batista que salva. É Jesus Cristo. E obviamente quem é salvo por Jesus Cristo congrega em uma igreja, e de preferência em uma igreja bíblica, em uma igreja que prega o Evangelho, que prega a palavra, como ele realmente o é. Não para fazer uso da palavra de Deus para realizar comércio da fé, como muitos pensam e fazem por aí. Usam a palavra de Deus, distorcem a seu bel prazer, para extorquir dinheiro do povo, para enganar o povo, para fazer seguidores após si. Não, mas a palavra é que salva. É Jesus Cristo que salva. É claro que quando nós somos salvos, nós congregamos em um lugar sadio, em um lugar, como eu disse, que prega o Evangelho de verdade. Isso faz parte do Evangelho, mas não é a Igreja Batista que salva, não, irmãos. Muitas igrejas, inclusive, que realmente também pregam a palavra, também vai haver salvação dentro dessas igrejas que pregam e que zelam em pregar a palavra de Deus. Por meio de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Ora, quem nunca ouviu falar nisso? Outra falácia que nós encontramos no mundo é que todos são filhos de Deus. É o que a Bíblia diz realmente? Não, amados. Muitos se enganam. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus Cristo. Em João 1,12 está escrito isso, né? Pode pôr para nós ali. Presta atenção aqui, irmão, e lê comigo aqui, ó. Uns versículos simples, mas olha o que diz o texto. Em João 12, você pode conferir, anotar isso na sua Bíblia em casa também. Conferir na sua Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O texto, se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai ver que está falando e referindo-se a Jesus Cristo. Eu não quero aqui tirar o versículo do seu contexto para ter pretextos, não. Por isso eu incentivo você, vá em casa, abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e leia todo o capítulo 1. Você vai ver que o nome que está se referindo é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, amados irmãos, quando nós o recebemos de verdade em nosso coração, nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, porque até então nós não éramos. E esse é o pensamento recorrente na tradição da sociedade, que todos são filhos de Deus. Por isso que a salvação, pensam eles, que é automático. E isto, por mais simples que seja, é algo grave, porque muitos, inclusive, estão enganados neste preceito humano. Muitos estão indo e caminhando a passos largos, a perdição, porque acham que a salvação é automática, porque, ora bolas, eu também sou filho de Deus. O inimigo cegou-lhes o entendimento. E não entenderam que para se tornar um filho de Deus, eu preciso receber Jesus. Crer nele, crer no seu sacrifício e viver neste caminho. Porque ele é um caminho, porque você não precisa caminhar nele. Não é andar no caminho de Jesus, porque é por meio de Jesus que eu vou a Deus, que eu alcanço o Pai, que tem uma vida eterna, que eu conheço a Deus, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo. Esta é a verdadeira vida eterna. Como diz lá no livro de João, capítulo 17, versículo 13. Então, amados, mas a todos quantos o receberam, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que serem feitos se já é? Já todo mundo é? Então por que se tornaram? Ou serem feitos, alguma tradução diz assim, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Vai depender da tradução que você tem na sua mão aí para ler. Mas aqui a Revista Corrigida Fiel diz serem feitos, ou seja, no futuro, porque até então não era. Até então não era. Era apenas criatura. É por isso que nós entendemos que Marcos,
capítulo 16 diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque o homem ele é uma criatura de Deus. Deus não gestou o homem, Deus não gerou o homem, ele criou o homem, por isso que o homem é uma criatura. Ele só se torna filho quando ele é então gerado, e ele é gerado pelo Espírito, então ele se torna um filho de Deus, como diz o texto em João capítulo 3 e do versículo 13. João 3 em diante diz assim o texto, para que você saiba disso. E isso aí também é para a igreja, porque você anota, quando for falar para alguém, você tem o que dizer, né? Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De que nascimento Jesus está se referindo aqui? Vamos ver de que nascimento está se referindo. Vamos ver? Pode passar. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele vai dizer que quem é nascido de carne é carne, ou quem é nascido do Espírito é Espírito. Olha ali. Mas o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que significa isso? Veja que o nascido do Espírito, letra maiúscula aqui, minúscula ali, quer dizer que eu sou gerado do Espírito Santo quando eu creio em Cristo. Eu nasço de novo. E Jesus disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por mais que você passe 100 anos na igreja, se você não nasceu de novo, meu querido irmão, seu destino ainda está selado. A perdição te espera. Mas é preciso nascer de novo do Espírito. O batismo nas águas, o nascer e o regenerar do Espírito. É ali que Deus gera o homem pelo seu Espírito. Então o que é nascido de carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Torna-se um ser espiritual. E muitos são enganados porque pensam: todos são filhos de Deus. Não. É quem recebeu Cristo, que foi gerado pelo seu Espírito, então ele tornou-se filho de Deus, porque isso ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está entendendo, irmão? Você entendeu? Para se tornar filho de Deus é somente recebendo e aceitando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sendo gerado pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito é maiúsculo, porque refere-se à pessoa do Espírito Santo, é um nome comum, nome próprio. E já o Espírito, com letra minúscula, refere-se ao Espírito humano. Por isso que aquele que é nascido do Espírito, então ele se torna um ser espiritual, um Espírito. Glória a Deus. E ele se torna um filho de Deus. E por isso que ele é mudado, ele é transformado. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele anda nas obras pela qual ele foi chamado para andar. Por isso que muitos olham para o crente e dizem: olha, aquele cara foi na igreja, fizeram uma lavagem cerebral nele, porque ele mudou. Ele agora só quer igreja, ele só quer Jesus, ele só quer Deus, ele só quer falar de Bíblia. Por que isso, irmãos? Não é que foi feita uma lavagem cerebral na vida da pessoa, não. É porque ele foi transformado, gerado pelo Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo, e a boca fala o que o coração está cheio, diz a palavra. Eu só falo de Deus por quê? Porque eu estou cheio de Deus. Eu quero mais de Deus, querido. Por isso eu falo de Deus o tempo todo, eu falo da palavra de Deus. Porque agora, enfim, eu estou cheio de Deus. A minha alma transborda da presença do Senhor. E a boca fala que o coração está cheio. E se o nosso coração está falando bobagem, se a nossa boca está falando bobagem, besteira para baixo para cima, é o que o teu coração está sendo cheio, irmão. Então encha-se de Deus, fale das coisas de Deus, porque só vai falar quando você estiver cheio dele. Amém, amados? Então veja que esse pensamento é um pensamento distorcido da realidade bíblica. Dizer que todo mundo é filho de Deus é um erro crasso. Se torna filho quem nasce do Espírito. Quem recebe a Cristo se torna filho. Talvez muitos nesse momento possam estar pensando assim: tá, e o que eu devo fazer agora então? Eu reconheço, sou um pecador, não tenho como eu me salvar a mim mesmo, sou um perdido. Como posso alcançar a salvação? O que eu devo fazer então? Olha, vamos ler o que diz a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, após a multidão ter ouvido a mensagem por meio da boca do apóstolo Pedro. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 37 ao 38.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 37 ao 38. Diz assim a Bíblia: ao ouvirem tais palavras, depois de Pedro pregar a multidão, eles ouviram o Evangelho. Então, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientando-lhes, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e receberão o presente, o dom do Espírito Santo, o dom da vida, o dom da salvação, o direito de herança, o direito de ser chamado, ser feito filho de Deus. Então, amados, talvez você está perguntando assim, entendeu nesta noite: hoje eu sou um pecador realmente, e eu, pelos meus méritos, pelas minhas forças, não tenho como salvar a minha alma, mas eu sei de alguém que pode me salvar a minha alma, e esse alguém é Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo para morrer no meu lugar, e por meio do seu sacrifício e do derramar do seu sangue, é aquele sangue que faz expiação dos meus pecados, é aquele sangue que me redime das minhas culpas e das minhas transgressões, e que me livra da condenação eterna. É o sangue de Jesus que nos salva do poder das trevas, do poder do pecado, amados irmãos. É o sangue de Jesus. Então, se você pergunta o que eu posso fazer agora, é aquilo que Pedro disse para aquela multidão: arrependei-vos, a cada um de vós, arrependa-se cada um de vocês, arrependamos-nos dos nossos pecados, e sejam batizados, aqueles que ainda não foram, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, recebereis o dom da vida eterna, irmão. E olha o que diz ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e versículos 19 e 20 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e versículos 19 e 20, nós já estamos encerrando, quase. Olha o que diz o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O que o seu texto está dizendo ali, irmãos? Arrependei-vos. Cada um de nós precisa de arrependimento. Reconhecer que é um pecador por natureza. Por mais bom que eu seja, ou tento ser, eu ainda continuo a ser pecador, por causa da minha natureza do Éden, da minha herança pecaminosa que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, e assim por diante, até chegar em Adão. Eu sei que eu sou um pecador por natureza, mas eu preciso da salvação, e eu por mim mesmo não tenho como alcançá-la, a não ser mediante o sacrifício de Jesus. E Ele chama-nos ao arrependimento. Ele nos chama para que nós creiamos nele, no seu sacrifício, no seu sangue, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter-se do quê? Do pecado. O que é conversão, irmãos? Para ficar claro, é uma mudança de direção, uma mudança de sentido. A gente sempre usa o exemplo do cara que está fazendo autoescola lá. Sempre usamos esse exemplo. Você está dirigindo lá e o instrutor diz para você: converge à esquerda. Você vai lá e converge à esquerda. Você vira de direção para a esquerda. Ali você converge à direita. Você vai lá e muda de direção para a direita. Ou seja, é uma mudança de direção. É uma mudança de sentido. E o que isso refere-se com relação à nossa vida? Arrepender-se da nossa vida de pecado e nos converter dela. Ou seja, mudar de sentido. Antes eu andava no pecado e agora eu ando no caminho da salvação. Antes eu andava nas trevas, agora eu ando no caminho de Jesus, porque é Ele que me leva ao Pai. Isso é mudança de sentido. Então Jesus está dizendo: arrependei-vos dos seus pecados e não andem mais nele. O que foi que Jesus disse para a mulher adúltera quando foi pega em adultério? Vai e não peques mais. Eu creio em Jesus que Ele é meu Salvador. Eu creio que agora Ele é meu Senhor, e que por meio do seu sangue, que foi derramado de seu corpo ao ser crucificado naquela cruz, meus pecados foram expiados por aquele sangue. Eu creio nisso. Eu creio em Jesus. E eu recebo Ele na minha vida. Que o Espírito dEle venha sobre mim e me regenere para uma nova criatura.
gere em mim um novo nascimento para que eu possa entrar no reino dos céus, para que eu possa ver o reino de Deus. E agora, eu devo me arrepender então dos meus pecados. Ora, a Bíblia diz agora, porque Jesus tem a sua graça, vamos andar no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Não é porque Jesus me salvou dos meus pecados que agora eu vou continuar no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante na minha vida. Romanos diz isso. Não. Jesus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos convertemos deles. Ou seja, mude. Se antes você mentia, pare de mentir agora. Se antes nós andávamos nas trevas, ande na luz. Se antes você era orgulhoso, seja humilde. Se antes você dizia palavrão, diga coisas que abençoam. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação da palavra de Deus. Se você pensava mal dos outros, pensa bem agora. Se antes você amaldiçoava o seu inimigo, abençoa o teu inimigo. Se antes você odiava o teu inimigo, ame o teu inimigo. É conversão, é mudança de vida, irmão. E tem muitos que têm vindo nas igrejas e não têm se convertido do seu mau caminho. É preciso mudança. É preciso conversão, mudança de sentido, irmão. Mudança de vida. Para que sejam apagados os nossos pecados. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Somente pela presença do Senhor é que somos refrigerados em nossa alma. E versículo 20. E envie Ele a Jesus Cristo. Quem é Ele? Deus falando. Né? Ele refere-se à pessoa de Deus. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes nos foi pregado. E o Senhor enviará o Espírito de Jesus sobre você. E este Espírito que vai te regenerar para uma nova vida em Cristo. Este Espírito que vai transformar a sua alma. Este Espírito que vai converter o teu coração a Deus, amado irmão. E que vai te capacitar, te dar força para você vencer o pecado que domina muitas vezes a nossa vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo, amados, nós somos facilmente dominados pelo pecado. Tendo se convertido a Deus, amados irmãos, tendo sido gerado pelo Espírito, o pecado nos atormenta muitas vezes, nós somos tentados pelo pecado. Mas a Bíblia diz uma coisa, que não veio sobre vós tentação senão humana. E ainda pior é Deus, que junto com a tentação também dará o escape para que possais suportar a tentação. Amém, amado? Então, com o Espírito Santo, nós conseguimos andar uma vida que glorifica, uma vida que agrade ao Senhor. Isso se chama santificação. E sem a santificação, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus nessa palavra. Ninguém. E uma das marcas do discípulo de Jesus é o que está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, preste atenção, Marcos 16 é o último texto, Marcos 16, versículo 16 ao 17, texto conhecidíssimo. Vamos ler o versículo 15 em diante. Vou ler o versículo 15 também. Olha o que diz o texto, irmãos. Lembra que eu falei antes, que disse Marcos? E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Por quê? Porque ainda não são filhos. Tornam-se filhos quando aceitam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Até então são criaturas, mas passam a ser feitos filhos de Deus aos que o recebem, como diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Até ali, nós somos criaturas, mas depois nos tornamos filhos. E quem crer então, como diz o texto, e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós estamos dando oportunidade agora no dia 12 de dar início ao curso de batismo. Pense e pondere nesses pontos que você está ouvindo hoje. Quem crer e for batizado será salvo, amado. Quem crer. Tá, mas se eu não creio, será condenado. Ah, mas se eu me batizar e não crer, toma um banho de água fria. É preciso crer e obedecer. Crer e se batizar e viver em conformidade ao ensinamento de Jesus. Pode passar. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E aí tem outros. Só o 17. Tem aqui uma sequência também ali que fala, né? Uma lista maior, né? Mas ficar só com os primeiros dois exemplos aqui. A Bíblia diz que o Senhor coloca sinais. Quem crer, esses sinais seguirão os que creem.
Está escrito aqui, esses sinais seguirão os pastores que creem. Está escrito isso? Aos obreiros que creem. Aos melhorzinhos que creem. Hã? Não. A Bíblia diz o quê? Estes sinais seguirão os que creem. Ainda que há um debate sobre a questão se todos devem falar em línguas, né, ou não, mas o que podemos entender de modo geral é que um desses sinais vai acompanhar os que creem. Esses e mais o do versículo 18 também, que é uma lista maior. Mas como eu disse, há sinais. Se algo que está escrito aqui não acontece com a tua vida, meu irmão, revisa a tua fé. Porque a Bíblia garante que estes sinais vão acompanhar os que creem. E se eu não creio, logo os sinais não me acompanham. E se os sinais não estão me acompanhando, peraí, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Existem também a teologia do cessacionismo, que diz o quê? Que esses sinais pararam de acontecer. Quando o evangelho foi propagado aos gentios, né, e evangelizado ali, parou os sinais. Não, mas a minha Bíblia, ela está escrita no futuro, seguirão. Não está escrito no passado, ou no presente, no pretérito. Não, seguirão, ou seja, continuarão seguindo. Esses sinais continuarão seguindo. É isso que a palavra seguirão significa. Aos que creem em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, aquele que nos salvou, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se pegarem as serpentes, pode pôr o versículo 18 então. Pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ou seja, são sinais sobrenaturais que eu não posso dar para você, mas que Deus dá. Isto é para mim, como eu digo, é a assinatura de Deus no seu testamento, testificando de que Ele aprova a sua palavra por meio dos sinais sobrenaturais. Não é uma palavra de homem. Por que não é de homem? Porque eu não posso fazer com que essas coisas aconteçam se não me for dada dos céus, se não me for dada do alto. Então Deus autentica e testifica a sua palavra, o seu testamento, por meio de uma assinatura. Estes sinais vão acompanhar vocês, vão acompanhar a igreja, vão acompanhar o meu povo. E a Bíblia diz que no versículo 20, desse mesmo texto, diz que quando eles saíram a pregar o Evangelho, e eles tendo partido, pregando por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Confirmando o Senhor, a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Não é isso? Podemos questionar a nossa fé para uma fé autêntica e dizer: Senhor, eu sou teu filho, eu creio no teu sacrifício, eu creio na tua salvação. Que esses sinais me acompanhem a partir de hoje, que esses sinais sejam comigo, que eu seja usado e que eu seja usado no Senhor, que o Senhor me use para fazer a tua obra, para pregar o Evangelho. Enquanto eu prego o Evangelho, o Senhor expulsa os demônios, cura os enfermos. Amados, isso é sobrenatural, querido. Então, amados, entendam uma coisa: ninguém é salvo por seus méritos, mas só somos salvos pelos méritos de Cristo. E somos justificados porque Ele nos justificou pelo seu sangue. Amém, queridos? E a Bíblia nos garante que sinais nos acompanham para testificar de que somos filhos de Deus. Porque o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que agora somos filhos da palavra. Amém? Então, se você ou se alguém em nosso meio tiver alguma dúvida sobre isso, nós estamos à disposição para poder dirimir estas dúvidas aí, amém? E aqueles que ainda não são batizados, venham no curso de batismo no dia 12, às 17h30, que nós vamos estar aprofundando mais nesses textos aí, amém, amados? Coloque-se de pé em nome de Jesus, mas eu quero dar uma oportunidade para você